Acompanhamento médico integrativo você faz assim. Olá, colega médico, colega médica. Esse é o canal Atenção Integrativa para Médicos, onde você aprende como cuidar da pessoa como um todo, ver da saúde além da doença e engajar os seus pacientes no autocuidado. Eu sou Priscila Fiorelli e nesse canal eu ajudo médicos a usar a prática integrativa e aumentar a adesão do paciente. O tema desse episódio é atendimento continuado. Como a gente pode combinar a medicina convencional, terapias complementares e o autocuidado para ter resultados mais duradouros. Quando eu comecei a atuar em consultório, não sabia exatamente uma receita de bolo de como que era atuar com a abordagem integrativa. Eu já fazia atendimentos esporádicos no consultório particular desde que eu me formei há 10 anos e a gente não tinha exatamente uma estruturação de como fazer isso no consultório de abordagem integrativa. Eu fui fazendo as minhas formações, tanto na parte de formação de medicina, em clínica geral, fiz a especialização em acupuntura, depois eu fiz em geriatria e também fiz algumas formações complementares, como por exemplo, pós-graduação em bases de saúde integrativa, práticas mente-corpo, coaching e também em plano de cuidado e terapia narrativa e compaixão. Mas quando eu fui pensar assim, como pegar todas essas formações, tudo isso que traz na nossa bagagem teórica e prática, e como colocar isso na prática de consultório, ou como estruturar uma consulta que possa agregar sem ficar separando, agora eu vou fazer convencional, agora eu vou fazer o complementar, agora eu vou ajudar no autocuidado. E eu fui colocando isso na prática mesmo, colocando a mão na massa. E há 5 anos que eu venho estruturando, né? Que eu já tenho estruturado e que eu vou aprimorando cada vez mais, ou como se faz esse atendimento com abordagem integrativa. Não tem um único jeito de cuidar, não é o jeito de fazer a abordagem integrativa, eu não acredito nisso. Eu acredito que cada pessoa pode adequar e adaptar para a sua realidade. O que eu percebi é que tudo que eu trouxe na prática do consultório foi embasando em evidências científicas. Eu fui também estruturando com a minha experiência clínica, eu fui tendo feedback dos pacientes também, e isso ajudou a fazer uma estruturação de um atendimento que é mais efetivo, que tem segurança, que realmente traz o resultado para o paciente, além de ter essa conexão com os pacientes e também ter mais realização no atendimento. E foi a partir dessa estruturação com base teórica fundamentada, com evidência científica e que também tem essa experiência clínica com feedback dos pacientes, que eu montei essa metodologia do atendimento continuado, que usa os pilares da pessoa como um todo, também o autocuidado apoiado e o feedback e a gamificação. O atendimento continuado é uma abordagem mais completa, personalizada para cuidar dos pacientes e vai além da medicina convencional. Na verdade, inclui a medicina convencional, a gente não deixa isso de lado, só que ele agora vai agregar também as terapias complementares, além do apoio ao autocuidado para capacitar realmente a pessoa a se cuidar e ela pode ser mais proativa no seu cuidado. O atendimento continuado ele é baseado em consultas semi-estruturadas, em que você monta um protocolo clínico para aquela condição específica, como por exemplo, você montar um protocolo para pacientes com diabetes, pacientes com hipertensão, pacientes com menopausa, e aí você vai tudo isso baseado em evidência, com que a gente não vai inventar a roda, não vou inventar aqui como se trato diabetes, não é isso, eu vou pegar aquilo que eu já tenho evidência. E a ideia
é que a gente pegue o que tem de evidência e vai estruturar para aquela população específica que eu estou atendendo. O perfil de paciente que eu vou atender, por exemplo, com hipertensão, com diabetes, com questões de tireoide no consultório, ele tem algumas particularidades que não são contempladas, por exemplo, em um artigo científico. E por isso que é importante poder personalizar o atendimento conforme o seu consultório, conforme a sua clínica, o seu serviço de atendimento. E eu falo estruturar no consultório particular, porque é onde a gente tem essa maior liberdade de poder flexibilizar como vai fazer esse nosso atendimento. Só que o atendimento continuado, ele pode ser também usado, por exemplo, em uma clínica, em um serviço, mesmo de plano de saúde, ou mesmo de um serviço que seja em saúde corporativa, ou mesmo com atendimento em atenção primária, secundária, terciária, no SUS. É importante que a gente entenda que a particularidade de cada um desses serviços vai ser diferente. E por isso que o atendimento continuado, o protocolo que vai ser usado em cada um desses serviços, vai ser diferenciado, entendendo quais são os recursos disponíveis, quais são os recursos terapêuticos que são oferecidos nesses locais, quais são os profissionais que estão disponíveis para poder fazer esse atendimento, quais são os exames, os medicamentos, as terapias complementares, quais são os profissionais que vão poder apoiar o autocuidado. Tudo isso vai depender do serviço que você está, do consultório, clínica, um serviço que você está fazendo esse atendimento continuado. A grande questão que envolve todos esses aspectos é fazer o atendimento continuado para promoção de saúde e também para manejo de condições e doenças crônicas. Que o atendimento continuado ele faz muito mais sentido, ele é semi-estruturado para esse tipo de condição, não é para condições agudas que você vai atender emergência, em pronto-socorro ou em casos pontuais. Não tem nada de errado com isso, é importante que a gente tenha exatamente essa estruturação de atendimento para cada serviço que a gente vai fazer. O atendimento que você vai fazer pontual no pronto-socorro deve ser diferente do atendimento que você vai fazer para um paciente que você quer promover saúde, que você está pensando em prevenção de doença, que você tem o foco em qualidade de vida, em bem-estar. Não que a gente não vai ter o foco em qualidade de vida e bem-estar quando estiver fazendo um atendimento pontual ou um atendimento em pronto-socorro. Só que o foco no pronto-socorro vai ser ver sinais de alerta, ver emergência, ver coisas que sejam de urgência, que precisam ser sanadas naquele momento. E por isso que as prioridades de um atendimento de pronto-socorro é diferente das prioridades que a gente tem num atendimento ambulatorial, num atendimento de um consultório, um atendimento clínico. A gente pode sim também fazer atendimento continuado com condições cirúrgicas, por exemplo, se essa condição cirúrgica for uma condição eletiva, principalmente quando é necessário ter uma preparação para fazer essa cirurgia, como por exemplo, cirurgia bariátrica. A pessoa que vai passar por uma cirurgia bariátrica, ela precisa de uma preparação. Não é só chegar na consulta do cirurgião, marcar a consulta, marcar a cirurgia e pronto, acabou, é só isso que a pessoa precisa fazer. Não, a pessoa que vai fazer a cirurgia bariátrica, ela vai precisar fazer uma avaliação clínica, fazer um pré-operatório muito bem feito, às vezes até uma preparação prévia para consulta, em que vai ter que fazer o controle do diabetes, hipertensão, alguma outra condição que esteja associada à obesidade, por exemplo. E por isso você pode sim fazer atendimento continuado para algumas condições cirúrgicas quando faz sentido fazer
um acompanhamento que seja, por exemplo, de uns 3 meses, 6 meses, até 1 ano, dependendo, pode ser necessário fazer o atendimento continuado, principalmente quando tem a necessidade de ter consultas com outros profissionais, fazer consulta com nutricionista, com psicólogo, também pode ter esse benefício de usar esse modelo de atendimento, que é o atendimento continuado. No atendimento continuado, você vai montar um protocolo clínico que ele é semi-estruturado. O que quer dizer isso? Você vai embasar em evidência o que tem de recomendação para aquela condição. A evidência que você vai usar vai ser a evidência com a medicina convencional, também as evidências em relação às terapias complementares e as evidências em relação ao manejo do autocuidado também. O que pode envolver o autocuidado? Você vai considerar a autoeficácia, o autoconhecimento, a educação em saúde, o estilo de vida. Você vai considerar o que a pessoa precisa para ser proativa em relação ao seu cuidado. E por isso que a gente precisa capacitar a pessoa a se cuidar. Capacitar a pessoa a se cuidar não é simplesmente, ela vai lá e faz a atividade física, toma essa medicação. Não. Ajudar a pessoa a se cuidar, capacitar a pessoa a se cuidar, existe estratégias para isso. Para que você possa verdadeiramente empoderar a pessoa, para que ela possa ter esses recursos de enfrentamento, recursos de informação, traçar essa rede de suporte onde ela pode ter esse apoio emocional, ter um apoio de informações de qualidade, ter apoio para que possa ter um feedback e direcionar. Será que o que ela está fazendo naquele momento é o melhor para ela? É o que ela precisa? Isso é você ter o apoio ao autocuidado. E por isso, para montar o protocolo de atendimento continuado, esse protocolo clínico específico para aquela condição, você vai precisar saber quais são as evidências científicas, convencional, complementar em autocuidado, como também ver quais a experiência clínica que você como médico tem, se você trabalha com alguma equipe interdisciplinar, qual a experiência clínica dessa equipe interdisciplinar, se existe algum gap, se existe uma lacuna de necessidade de ter outra condição que você não tem experiência clínica e nem sua equipe, como você vai fazer uma parceria ou vai fazer uma indicação, um encaminhamento para que o paciente tenha esse suporte necessário. É importante que a gente tenha ao centro o paciente e a partir do que ele precisa a gente vai indicar. A gente não precisa resolver tudo no atendimento continuado. A gente pode usar essas estratégias de parceria, de encaminhamento, porque assim a gente consegue oferecer tudo que o paciente precisa, mesmo quando a gente não tem toda essa expertise em nós mesmos ou na nossa clínica. O paciente, quando ele vê que a gente consegue oferecer isso, que a gente tem essa rede de recomendações de parceria, que pode oferecer esse cuidado completo para o que ele precisa, o seu paciente vai ter maior confiança no seu atendimento. O seu paciente, ele vai realmente querer ir para o seu atendimento, mesmo quando ele sabe que talvez não seja exatamente você que vai resolver tudo naquele momento, mas pelo menos você sabe fazer um encaminhamento que é mais adequado. Por quê? Porque você sabe ter essa visão da pessoa como um todo. Você consegue ver a pessoa além da doença, a necessidade dela e poder dar o apoio no que for possível, do que a pessoa precisar naquele momento. E pensando nisso, a gente vai contextualizar no serviço quais são os recursos oferecidos, quais são as limitações, qual é o perfil do público que você está atendendo.
Se você está atendendo no SUS, aí você vai ter um perfil de paciente. Se você está atendendo plano de saúde, é outro perfil de paciente. Se você está atendendo em consultório particular, é outro perfil de paciente. Você vai precisar entender quais são as prioridades de cada um desses públicos. Se às vezes você está atendendo crianças, é diferente de atender idosos, é diferente de atender adultos. Se o seu público tem o perfil de homens, é diferente do perfil de um público de mulheres. E aí vai a gente entender o perfil do público que a gente está atendendo. Também faz diferença na hora da gente montar o nosso protocolo de atendimento continuado. Porque você vai precisar direcionar para essas particularidades desse público. Você vai precisar estruturar esse protocolo de atendimento continuado de acordo com as evidências científicas, a experiência clínica, o perfil do paciente, entender todo o contexto do lugar que você está atendendo, do serviço que você está atendendo, entender quais são as limitações, quais são as crenças, os valores também que são praticados no meio que você está atendendo, no perfil de paciente que você está atendendo, quais são os seus também, para que possa casar isso e que a gente possa atender do jeito que a gente acredita, né? Valorizando o que a gente acredita. E assim você agrega o maior valor. Você não está fazendo uma consulta avulsa, você está fazendo um atendimento continuado. O atendimento continuado é um tratamento completo para o seu paciente. Você vai estruturar o seu atendimento continuado, que pode ter ciclos de intervenção de às vezes 3 meses, 6 meses, 1 ano. E durante esse ciclo de intervenção no atendimento continuado, você vai montar um plano de cuidado personalizado para aquele seu paciente. Você vai conseguir montar esse plano de cuidado personalizado porque você já tem esse protocolo semi-estruturado e que você vai personalizar para aquele paciente em específico, para Maria, para o João, para o paciente em particular, né? Realmente individualizado esse plano de cuidado. E nesse plano de cuidado você vai traçar qual vai ser o número de consultas que você prevê nesse atendimento, quantos são os pontos de contato que você vai precisar fazer entre as consultas, como que vai ser feito esses pontos de contato, o que vai ter de objetivo cada consulta desse atendimento continuado. Você precisa entender qual o objetivo de cada uma dessas consultas. O que você vai colocar de ferramentas, de práticas, de condutas em cada um desses momentos? Qual vai ser a periodicidade dessas consultas? Quem que vai participar desse atendimento? Vai ser só você como médico? Vai ser o principal aí dentro desse atendimento? Tem outros profissionais? Os outros profissionais, eles têm que vínculo? Vai ser uma equipe interdisciplinar? Vai fazer alguma parceria? Vai fazer encaminhamento? Isso você vai considerar na hora de montar esse plano de cuidado para o seu paciente, esse plano de cuidado personalizado. Pensando nisso, em qual é o público, qual é o objetivo, qual vai ser esse protocolo clínico, existem 3 tipos de atendimento continuado que você pode fazer para os seus pacientes. Você pode fazer a consulta de segmento, terapias complementares e programa de autocuidado. Cada um desses tipos de atendimento continuado tem as suas particularidades. E cada um desses tipos de atendimento continuado vai ter a sua indicação. A ideia é que você não vai criar um serviço padrão que vai tentar encaixar para todo paciente que vier para você. Às vezes o paciente não tem nada a ver, não tem nem indicação, e é só que é o único serviço que você tem, então é só esse serviço que você vai oferecer. Não. Agora você vai ter esse atendimento continuado, que ele é semi-estruturado, ele é estratégico, você segue um plano de cuidado, você segue uma linha de cuidado coerente para aquele paciente. Ele não vai fazer consultas avulsas, que toda vez é uma primeira consulta que tem que tirar toda a história de novo e resolver tudo de novo, não.
Ele já vai estar em atendimento e por isso que as consultas são mais eficazes, são estratégicas, traz mais conexão, humanização, você tem esse espaço de humanização, de cuidado, de acolhimento, porque você já está deixando o seu atendimento semi-estruturado, e aí tem espaço de escuta, tem espaço de cuidado. Em cada um desses 3 tipos do atendimento continuado, você vai indicar para um tipo de situação. E aí, quando o paciente vier em consulta com você, você vai conseguir direcionar para aquele tipo de atendimento continuado que faz mais sentido para aquele paciente naquele momento. Para alguns pacientes, pode ser necessário um atendimento continuado da consulta de segmento. A consulta de segmento, ela tem a característica de ter muito mais o peso, digamos, da medicina convencional. Está mais voltado para fazer avaliação diagnóstica, para traçar ou fazer pedido de exames, prescrição. Você vai fazer orientações, se for necessário, você vai encaminhar para fazer alguma terapia complementar. Mas dentro da consulta de segmento, o importante é fazer essa avaliação dessa condição de manejo de sintomas, de manejo de doença crônica, de condições crônicas. Sempre que possível a gente vai colocar também a promoção de saúde, e é uma promoção de saúde que é mais direcionada para o que o paciente estiver precisando naquele momento, ou simplesmente um check-up geral. Nessa consulta de segmento, as consultas elas são mais espaçadas. Agora, no outro tipo de atendimento continuado, que é de terapias complementares, você vai fazer sessões periódicas muito mais próximas. Essas vão ser consultas que ela tem um peso maior nas terapias complementares. Você vai fazer uma sessão, por exemplo, de acupuntura, de meditação, de um relaxamento, de alguma prática corporal, alguma terapia complementar específica. Esse tipo de atendimento continuado, ele pode ser feito por você, médico, se tiver uma terapia complementar que você tem essa habilidade, essa capacitação para poder aplicar, como também pode ser feita por um membro dentro da sua equipe interdisciplinar. Pode ser um terapeuta integrativo, pode ser um psicólogo, um terapeuta, um fisioterapeuta, pode ser um nutricionista e que vai direcionar para alguma terapia complementar específica. Nesse tipo de atendimento continuado, ele tem um foco maior para esse manejo de sintomas, principalmente, e pode estar inserido nesse plano de cuidado como um todo, pode fazer parte, fazer essas consultas específicas, essas sessões de terapias complementares dentro do atendimento continuado como um todo. Então, ele pode ser o atendimento continuado por si só, como ele pode fazer parte de um planejamento maior dentro de um atendimento continuado, que às vezes tem consultas de segmento e tem também sessões de terapias complementares. E a gente tem também o programa de autocuidado. E o programa de autocuidado são intervenções com um peso maior no apoio de autocuidado, nessa capacitação de autocuidado. Nesse tipo de atendimento, as consultas, elas são as mais estruturadas de todas. Geralmente você já tem um protocolo mais estruturado do que é esse programa de autocuidado, e elas são intervenções mais breves. Geralmente vai ser de 3 meses, 6 meses no máximo. É mais difícil fazer um atendimento com programa de autocuidado de 1 ano, mais do que isso. Geralmente você vai fazer em ciclos de intervenções. Por quê? Porque no programa de autocuidado, ele tem um objetivo muito mais preciso para capacitar a pessoa no autocuidado em relação a algo específico.
Você pode fazer um programa de autocuidado voltado para emagrecimento. Você pode fazer um programa de autocuidado voltado para o controle do diabetes. Você pode fazer um programa de autocuidado voltado a uma atividade específica de estilo de vida, como por exemplo a atividade física, a nutrição, o sono. Você pode fazer um programa de autocuidado pensando na saúde, como por exemplo na saúde da mulher, na menopausa, na saúde do idoso frágil. Você pode voltar a ter características bem mais específicas e pensar o que é necessário para o meu paciente se cuidar para essa condição específica, quais são os passos que são necessários para isso, e aí que você estrutura o seu programa de autocuidado. Esse programa de autocuidado, ele tem objetivo muito bem específico para cada uma das sessões que são feitas. Não dá para você fazer uma, duas consultas. São geralmente mais consultas que você vai precisar ter uma periodicidade mais próxima. Geralmente vai ser uma semana, 2 semanas, 3 semanas, no máximo um mês. Se for mais do que isso, aí não faz muito sentido ser esse programa de autocuidado. Pode ser uma manutenção depois de ter uma intervenção mais breve e intensiva em relação a esse manejo. Quando você traz isso dentro do seu consultório, você aumenta a adesão do seu paciente. Você usa a abordagem integrativa, sendo integrativa mesmo. Você não vai, assim, por mais que em cada tipo de atendimento continuado, às vezes tem um peso maior para um tipo de atendimento, seja o convencional, seja a abordagem complementar ou de autocuidado. Todos esses tipos de atendimento continuado usam a abordagem integrativa, em que você vai ter o reforço da relação médico-paciente, vai estimular a proatividade da pessoa para ela ser proativa no seu autocuidado. Quando você faz o atendimento continuado, você vai ter esse reforço da relação médico-paciente, estimular a proatividade do paciente. Você vai usar a medicina convencional, terapias complementares, estilo de vida, estimular o autocuidado, o autoconhecimento. Vai ter promoção de saúde e também manejo de condições e doenças crônicas. Garganta aqui um pouquinho. Estabelecendo aqui minha garganta, que fala bastante, né? Por isso que o atendimento continuado, ele não é um pacote de consultas, não é retorno. Quando você está fazendo o atendimento continuado, o foco é nesse acompanhamento da pessoa, esse acompanhamento completo da pessoa. Você não vai simplesmente marcar a consulta aleatória, marcar um retorno, ver o que a pessoa tem de queixa. Não, você vai fazer consultas semi-estruturadas, estratégicas, com um objetivo específico. É um tratamento que realmente tem essa visão da pessoa como um todo, da saúde além da doença. E você vai fazer as consultas semi-estruturadas, mas não vão ser padronizadas. Não é que vai ser igual para todo mundo. Você, justamente por ter as consultas semi-estruturadas, você vai conseguir personalizar o seu atendimento muito melhor. E por isso,
melhora a sua satisfação, né? Melhora a fidelização dos seus pacientes. Eu tenho paciente que acompanha comigo há mais de 3 anos e toda consulta falou assim, nossa, toda consulta é diferente, eu sempre aprendo alguma coisa nova, eu sempre saio daqui melhor. Imagina, um paciente passando há quase 3 anos e a gente deixa as consultas serem estruturadas e vai personalizando e vai mudando ao longo do tempo. Não é aquela consulta mesmice que você vai, tá bom, tem mais alguma queixa? Posso fazer alguma coisa mais pra você? Não? Tá bom? Tá? Tchau, pronto. Nada de errado com isso, tá tudo bem. Se essa for a sua intenção de fazer uma consulta avulsa, uma consulta mais pontual. Agora, se você é médico e quer ter o uso da prática integrativa, aumentar a adesão do paciente com pacientes para você fazer promoção de saúde e para manejo de condições crônicas, é importante que você tenha o atendimento continuado no seu serviço, no seu consultório, porque você vai poder oferecer um tratamento completo e personalizado para os seus pacientes. Você vai fazer consultas estratégicas que vão sair da mesmice, não vão ser consultas avulsas que toda hora é a mesma coisa, tem que fazer a mesma coisa. Você vai trazer sempre algo que seja necessário para aquela pessoa naquele momento. E conforme a pessoa ela faz o atendimento continuado, a pessoa muda. E conforme a pessoa muda, você também vai evoluindo esse seu atendimento para que possa ser adequado para o momento que a pessoa está. Assim, você vai respeitar o momento da pessoa, a fase de vida da pessoa, o que ela precisa naquele momento. Vai ter momentos que tá tudo bem, você vai precisar focar em sintomas, porque é essa prioridade. Às vezes a pessoa ela tá se sentindo, ela precisa ter esse cuidado de manejo de sintomas naquele momento, e tá tudo bem. Você pode focar nos sintomas naquele momento, é importante que você foque nos sintomas. Se a pessoa chega com dor, com falta de ar, com algum sintoma que tá incomodando, e daí de repente você quer lá e fazer, não, vamos falar sobre sua atividade física. A pessoa tá com dor, não vai conseguir fazer atividade física. A gente tem que entender qual é a prioridade daquela pessoa naquele momento. E aí que você vai personalizando o seu atendimento. Porque de verdade são tantas coisas que a gente precisa fazer para se cuidar que a gente tem pano pra manga, né? A gente tem a quantidade de coisas que a gente pode fazer para o nosso paciente é quase infinita. E é claro que a gente não vai lá, então agora eu vou fazer tudo. Não, a ideia é justamente você priorizar, você ver o que a pessoa precisa naquele momento e aí você vai direcionando esse atendimento. E tem muitos benefícios de você usar o atendimento continuado, porque ele tem o foco no centro da pessoa. Quando você faz isso, o seu paciente se sente visto, ele se sente cuidado, e ele vai querer continuar acompanhando com você, porque ele sabe que você vai olhar ele de uma maneira diferenciada, que não vai ver só a doença, que você vai flexibilizar o atendimento conforme a necessidade que ele tiver naquele momento. Vai adaptar as necessidades do paciente. E o atendimento continuado, ele também é uma ótima experiência para o médico, porque o médico vai diminuir o burnout de ficar estafado, de não aguentar mais, ter aquelas consultas que parece que é só enxugar gelo. Eu tinha muito essa sensação de que tava só enxugando gelo, tratando só de doença, só de sintoma. Aí no final eu voltava do mesmo jeito, assim, parecia que tava só resolvendo aquela coisa naquele momento, mas que não tava realmente resolvendo, trazendo uma solução. E a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente quer
trazer tantas soluções para os nossos pacientes, assim, querendo usar a abordagem integrativa, ver a pessoa como um todo, e às vezes a gente quer trazer tanta solução que no final a gente está trazendo, na verdade, mais problemas. O paciente ele chega para tentar fazer o manejo, por exemplo, da hipertensão, do diabetes, de repente ele sai com mais problema porque ele agora vai ter que fazer mudança na alimentação, na atividade física, ajudar no sono, no estresse, relacionamentos, espiritualidade. Daí eu falo assim, eu não pedi isso aqui, né? E por isso que o atendimento continuado, ele é mais palatável. Você vai diluir essa conduta ao longo do tempo, você pode fazer uma orientação geral sobre essa visão do todo, só que a conduta em si, o que você vai realmente recomendar, personalizado para aquele paciente, vai ser diluído ao longo do tempo, para que isso se torne realista, para que isso se torne efetivo. Quando você faz isso, vai ser mais sustentável a sua conduta, e aí o seu paciente vai se sentir mais capaz de fazer essas mudanças, de fazer o seu autocuidado. E quando o seu paciente se sente mais capaz de fazer essas mudanças, ele vai voltar, ele vai realmente implementar aquilo. E vai ter alguns casos que você vai conseguir trazer essa transformação que seja necessária, o paciente tem o que é preciso, e que às vezes vai ter condições de ter alta, por exemplo, de não continuar com o atendimento continuado em si, e às vezes voltar se tiver alguma necessidade para alguma consulta avulsa. E tá tudo bem, às vezes vai acontecer isso, e é bom que aconteça, né? Que a gente consiga chegar nos nossos objetivos. E vai ter outros casos que o paciente vai precisar continuar com um atendimento continuado por mais meses, anos, às vezes até a vida inteira. Cada caso é um caso. A gente precisa entender o paciente e também a nossa especialidade, o que a gente tem de recursos de intervenção, que às vezes não faz sentido para a sua especialidade o paciente continuar acompanhando com você a vida inteira. E às vezes tem outros pacientes que fazem sentido. Tem paciente que vai fazer sentido você dar alta desse atendimento continuado e a pessoa voltar quando tiver alguma condição diferente, ou conforme vocês combinaram. Às vezes não tem indicação de ficar continuando a fazer o atendimento continuado e você pede para fazer uma próxima consulta dali um ano. Tá tudo bem, às vezes pode acontecer isso. Cada caso é um caso. E aí, nesse caso, se for a consulta depois de um ano, não é um atendimento continuado. Aí você já tá fazendo uma nova consulta. Mesmo que seja com o mesmo paciente, claro que você não vai começar do zero, né? Você vai fazer uma primeira consulta já avançada, porque você já tem esse histórico do paciente. Só que no atendimento continuado, as consultas, elas precisam ser mais breves, assim, o intervalo entre as consultas mais breves. Às vezes pode ser assim, até 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, no máximo 6 meses. Mais do que 6 meses aí é difícil, porque aí a chance de ter mudado tanta coisa na nossa vida em 6 meses, um paciente que tem condição crônica, é importante que tenha esse acompanhamento pelo menos de 6 meses, ou para quem quiser fazer promoção de saúde com ajustes finos, realmente faz essa promoção de saúde com essa visão ampla. Às vezes também é necessário fazer esse acompanhamento com periodicidade mais breve. O que não é a gente fazer atendimento continuado é quando a gente faz uma consulta padronizada que é igual para todos os pacientes e você ignora a individualidade e necessidades específicas daquele paciente. E você só faz esse protocolo padronizado que você usa para todo mundo. Isso não é atendimento continuado, isso é um protocolo padronizado que você está usando para o paciente. O atendimento continuado, ele é personalizado. As consultas, elas são semi-estruturadas. Não é totalmente, ele é semi-estruturado. O que isso quer dizer? Que ele vai demandar
para que você personalize para aquele paciente. Às vezes, para alguns pacientes, não vai precisar fazer tantos ajustes assim, vai ficar mais próximo do que você já deixou estruturado. E para outros pacientes, às vezes você vai precisar flexibilizar mais e entender a necessidade particular. E conforme você vai atendendo, você vai vendo, nossa, para vários pacientes eu tô precisando flexibilizar muito. Vamos ver o padrão desses pacientes. Às vezes você encontra que, por exemplo, você fazer um protocolo de atendimento para diabetes tipo 1 vai ser diferente do diabetes tipo 2. Isso você pode já pensar, mas às vezes você não tinha pensado nisso. E aí, durante o atendimento, você vê que as demandas, as necessidades de quem tem um diabetes tipo 1 é diferente. Às vezes faz sentido você desmembrar agora. E tá tudo bem você começar com um protocolo mais geral e daí depois você segmentando e fazendo essas particularidades. E aí você deixa, vou deixar então semi-estruturado pro diabetes 1 e pro diabetes 2. E daí agora fica melhor na hora de personalizar, que você não vai precisar ter tanta mudança assim no que você tinha planejado. Não é também você fazer atendimento continuado ou usar só as terapias complementares. Um dos tipos de atendimento continuado é focado nas terapias complementares, só que a diferença de você fazer sessões de uma terapia complementar, vamos dizer acupuntura, a diferença de você simplesmente fazer várias sessões de acupuntura e você fazer um atendimento continuado usando a acupuntura é que no atendimento continuado você sempre vai fazer uma primeira consulta, essa consulta com essa visão da pessoa como um todo, e você vai montar um plano de cuidado que seja personalizado. Quando você vai fazer sessões de acupuntura puramente, sem o atendimento continuado, você pode até fazer uma avaliação inicial, mas geralmente as consultas elas vão conforme a necessidade, ou vai focar em um sintoma, mas não vai ter tanto assim essa parte da medicina convencional ou do apoio do autocuidado. Todos os tipos de atendimento continuado têm essas abordagens da medicina convencional, terapias complementares e também esse apoio no autocuidado. A diferença de cada um dos tipos de atendimento continuado vai ser qual é o objetivo do tratamento, qual é o foco, qual é o perfil do tratamento, mas todos eles seguem um plano de cuidado personalizado. E esse plano de cuidado, ele é gamificado, que quer dizer, ele usa estratégias de engajamento para que o paciente continue a ter essa adesão e aumenta a adesão do paciente no tratamento. Não é também você fazer atendimento continuado quando você vai fazer igual para todos os tipos de população que você estiver atendendo, porque aí você não está adequando o protocolo para cada perfil de paciente, não está considerando aquilo que tem de particularidade. E também não é quando você não considera outras disciplinas profissionais e tudo que é necessário. Pode ser que você que faça, né, o atendimento continuado, você médico, e conforme necessidade você pode apenas encaminhar ou fazer parceria, não necessariamente você precisa de ter uma equipe interdisciplinar, não é necessário. Mas é importante que você considere sempre que tiver indicação. Se não tiver indicação, claro que não tem porquê, mas é importante que você considere todos os profissionais, disciplinas, terapias convencionais, complementares, o autocuidado, na hora de montar esse plano de cuidado. E é importante que no atendimento continuado você faça esse acompanhamento completo para o paciente, personalizado, leve em conta as necessidades e condições específicas, que você use quando necessário. Você pode oferecer só um tipo de atendimento continuado? Pode. É importante que, se você veja que aquele paciente não tem indicação daquele tipo de atendimento que você faz, que você não force, né? Que tente encaixar todo mundo naquilo. Aí vai de você pensar, faz sentido você criar outro tipo de atendimento continuado ou faz sentido então você encaminhar a pessoa ou pelo menos falar das limitações do atendimento.
É importante que você utilize sempre que é necessário as consultas de segmento, as terapias complementares, o programa de autocuidado e vai ajustando o tratamento conforme a evolução do paciente. Você trabalhar em conjunto com outros profissionais, tendo contato com os outros profissionais que estão atendendo o seu paciente ou indicando, encaminhando o seu paciente para outros profissionais também, ter contato com família, às vezes até amigos, vizinhos, instituições perto, quando fizer sentido, para ter essa rede de suporte, para fortalecer essa rede de suporte. Fazer uma decisão compartilhada também com seu paciente e definindo um plano de tratamento que seja mais adequado e adaptar esse plano conforme vai ter evolução. Dificilmente o plano que fez no começo vai ser igualzinho àquele que chegou no final. Vai precisar fazer alguns ajustes e é bom que a gente faça isso, porque quer dizer que a gente está personalizando esse atendimento também. E ter essa flexibilidade em relação ao atendimento também é importante. Às vezes vai ter atendimento que você vai demandar de mais tempo, vai demandar de menos tempo, vai ter alguns pontos com contato presencial, com contato por telemedicina. Alguns contatos vão ser síncronos ou assíncronos. É importante que tenha essa flexibilidade de contatos para que o seu paciente não dependa também só daquela consulta que é mais formal, presencial, que esses pontos de contato eles possam ser feitos para que atenda a demanda do paciente que ele precisa. Às vezes ele precisa de uma resposta mais rápida e algo mais pontual. Fazer atendimento continuado não é só fazer consultas que sejam mais demoradas, é também fazer esses pontos de contatos mais breves. E aí vale pensar se faz sentido esse ponto de contato mais breve, que vai ser às vezes de 5 minutos, 15 minutos, faz sentido ser presencial? Às vezes pode fazer sentido, se às vezes for necessário ter uma avaliação física, ou mesmo se for a preferência do paciente ou sua. Agora, alguns pontos de contato podem ser feitos por telemedicina, e aí isso ajuda também para que o paciente consiga ter disponível o serviço conforme a necessidade dele. E a gente pode fazer o atendimento continuado dentro do nosso consultório particular, a gente tem essa maior flexibilidade, a gente pode usar em outros serviços, em serviços de plano de saúde, em serviços terceirizados, às vezes dentro de uma empresa que você trabalha, às vezes na saúde corporativa ou mesmo no SUS. É importante a gente entender que cada um desses lugares, o atendimento continuado vai ser diferente. Ele vai ter que ser adaptado conforme os recursos disponíveis e o público que você estiver atendendo. Por isso que dentro do consultório particular acaba sendo um lugar que você consegue flexibilizar e ter maior possibilidade de oferecer um atendimento mais completo para o paciente, onde você pode ter mais flexibilização do tempo de consulta, do contato com o paciente, dos materiais que você vai usar para o atendimento, como você vai estabelecer esses contatos. E aí vai adequando conforme o seu desejo, do que você deseja fazer dentro da sua carreira, né? É importante que a gente faça algo que seja sustentável mentalmente, né? Pra gente também não entrar em burnout, que seja sustentável de recursos de tempo, recursos de dinheiro. É importante que a gente tenha um atendimento que seja sustentável financeiramente. E essa é uma grande vantagem do atendimento continuado, porque nele você tem maior fidelização dos seus pacientes. Os seus pacientes, eles já vão ter esse plano de cuidado semi-estruturado, você já vai ter essa previsibilidade das consultas e da mesma forma você também tem essa previsibilidade de caixa, dessa previsibilidade de receita que você vai ter no seu consultório. E isso é bom para o paciente também, porque ele também não vai ter surpresas, ele vai ter essa previsibilidade de quanto que ele vai precisar para poder fazer esse tratamento, isso é uma vantagem. Com isso você consegue oferecer também flexibilização na hora de fazer o acordo desse tratamento, de como que vai ser
o pagamento, por exemplo, porque você pode falar com cada um dos pacientes conforme a necessidade e flexibilizar. E o atendimento, ele é feito por essas consultas. Você vai fazer a cobrança dessas consultas conforme o plano de cuidado que foi semi-estruturado, que foi previsto. E com isso, você consegue estabelecer metas mais específicas para o paciente, você consegue prever melhor o que você vai precisar para cuidar, você vai conseguir se preparar. Até nas formações que você vai fazer, os cursos, as capacitações, vai ser muito mais previsível qual vai ser a necessidade de cada uma das formações e você vai conseguir colocar essas formações mais em prática. Porque você vai ter isso mais estruturado dentro do seu atendimento. Por isso a gente conversou hoje o como fazer um acompanhamento clínico que tenha essa abordagem integrativa. E a gente faz isso com um atendimento continuado, em que a gente une a abordagem da medicina convencional, das terapias complementares e também o apoio ao autocuidado. E a gente viu que existem formas da gente fazer esse atendimento continuado com 3 tipos de atendimento continuado, que são as consultas de segmento com as terapias complementares e com programa de autocuidado. E você vai direcionar cada tipo de atendimento conforme o objetivo e a necessidade que a pessoa tiver no momento. O atendimento continuado são consultas semi-estruturadas, estratégicas, em que você usa a prática integrativa e aumenta a adesão do paciente. Para você que é médico e quer usar a prática integrativa e aumentar a adesão do paciente, eu convido a fazer parte da nossa comunidade de médicos. A gente tem a formação de atendimento continuado e que a gente abre essas vagas periodicamente para novos membros para fazerem parte da nossa formação e lá você vai ter o passo a passo de como montar o seu protocolo personalizado de atendimento continuado. Na formação de atendimento continuado, você tem os 3 pilares do atendimento continuado: a pessoa como um todo, o autocuidado apoiado e o feedback e a gamificação. Com a formação, você vai conseguir montar esse protocolo de atendimento continuado que seja voltado para o público que você atende dentro da sua especialidade. Independente se você é médico recém-formado, se você é médico generalista ou se você é especialista. Se você é médico e quer atuar ou atua com abordagem integrativa, você vai poder fazer o uso desse protocolo de atendimento continuado para poder aprimorar o seu atendimento, para fazer promoção de saúde e também manejo de condições e doenças crônicas nos seus pacientes. E com isso você consegue usar a prática integrativa e aumentar a adesão do paciente. A gente vai abrir novas vagas para a formação de atendimento continuado agora na semana do dia 15 de maio. E ela vai ficar aberta só durante uma semana. Você vai poder ter tudo o que é necessário para ver o que você precisa para saber, para poder entrar nessa formação de atendimento continuado dentro do curso introdutório Prática Integrativa para Médicos. Lá você tem alguns princípios básicos e mais aprimorado de tudo que a gente conversou aqui. A gente, no curso de introdutório, Prática Integrativa para Médicos, ele é online e gratuito e vai acontecer na semana do dia 8 a 14 de maio. Nesse curso, a gente vai ter 3 aulas, onde você vai ter essas bases dos princípios do atendimento continuado. E se você é médico e quer usar a prática integrativa e aumentar a adesão do paciente e quer aprofundar e realmente ter um passo a passo de como montar o protocolo de atendimento continuado, você pode entrar com a gente nessa próxima turma que a gente vai fazer, que vai ficar aberta as vagas do dia 15 ao dia 19 de maio. E você pode fazer parte da nossa comunidade dentro da formação de atendimento continuado para médicos. Fica esse convite para você. Esse foi um episódio para a gente conversar
sobre o como a gente pode usar a abordagem integrativa e aumentar a adesão do paciente com o atendimento continuado. O atendimento continuado, que é uma abordagem que você une a abordagem convencional, terapias complementares e o apoio ao autocuidado. Um pequeno passo que você pode fazer para poder já aplicar isso é na sua próxima consulta, você, assim que acabar a consulta com o paciente, já marcar a próxima consulta, já antecipar o que vai ser feito. Isso já é um pequeno passo do que você pode já fazer dentro do seu atendimento. E você que é médico e quer usar a prática integrativa e aumentar a adesão do paciente, continua seguindo aqui o nosso canal no YouTube e também no Instagram, atençãointegrativa.médicos. Nesse perfil a gente tem vídeo novo toda segunda e quinta, que a gente tem vídeos com um aprofundamento sobre como o médico pode usar a prática integrativa e aumentar a adesão do paciente. O próximo tema que a gente vai ter aqui no nosso canal vai ser 5 passos para aumentar a adesão do paciente ao tratamento médico. Bom, já se gostou desse nosso vídeo, dá o like, né, aqui, compartilha com colegas médicos que precisam saber disso. Continue seguindo aqui o nosso canal e a gente se vê em breve. Tchau, tchau!